Aleluia. Você está com expectativa mesmo? Amém. Graças a Deus. Já sou grato demais, pastor Isaías. Muito obrigado, pessoal, aí, a liderança, Ana Fábia. Que honra, né? Ter a oportunidade de estar aqui novamente. Eu acho que ele quer me trazer para auxiliar ele aqui na igreja. Estou percebendo isso. Se chamar mais uma vez, talvez eu fique. Aí eu não. Ok, gente. Eu sei que Deus tem algo para nós nesse tempo. Eu tenho certeza absoluta. E eu vou sair do chavão, tá bom? Eu vou sair do chavão, porque se a gente às vezes fica no chavão, naquela, Deus tem alguma coisa boa para nós, mas fica só numa fala, né, mais verbalizando as coisas, mas tem que partir do nosso espírito. Eu quero te dizer que Deus tem algo para nós nesse tempo, né, dessa conferência, e vai haver rompimento. Mas para isso você precisa se expor mesmo. Sabe, irmãos, tem que se expor, é necessário se expor. Se não houver exposição, a gente não alcança aquilo que a gente quer da parte de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas boas e vai abrir algumas portas novas para a gente nesse tempo. E esse é o propósito. Deus quer abençoar o seu povo, quer abençoar a sua comunidade, e a gente vai crescer nesse tempo, amém? Graças a Deus. Eu quero deixar o Espírito me guiar também nesse tempo. A gente tem as nossas terças-feiras de oração, e eu digo sempre, né? Eu preparei o material aqui, mas se o Espírito quiser me levar por outro lugar e eu perceber e eu for me deixando levar, eu fiz uma oração ali com o pastor Isaías ali agora há pouco, e a minha oração com ele foi o seguinte: que o Senhor use nossas bocas e os nossos corações para que Ele faça como Ele quer, amém? Então deixa Ele guiar. Lá na nossa igreja a gente faz isso. Às vezes eu nem preparo a oração, eu digo, vou orar e não preparo nenhum texto, aí eu deixo e ele me guiar e as coisas acontecem. Eu dou orientação também para alguns dos pastores e eu sei que vai ser bom demais, amém, gente? Eu quero estar falando logo com vocês aqui, né, a respeito de uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, amém? Todos nós. É quando a gente sempre nessa questão de oração, e é uma conferência, e a conferência ela serve para conferir algumas coisas, mas na medida que a gente vai conferindo, a gente vai praticando também. Mas deixa eu lembrar um detalhe aqui. Às vezes a gente quer os créditos de Deus, né? Já viu aquela oração que você ora por alguém e aconteceu que você orou e você quer informar aquela pessoa que foi a sua oração, né? Como que tivesse partido de você, né? Todo poder emana de Deus e acabou, gente. Todo poder emana de Deus e acabou. E nós somos apenas canais, né, para servir a Deus aqui na terra. Nenhuma glória para nós, tudo para Deus. Então nós não podemos ficar buscando glória. Irmãzinha, aquela oração, você lembra naquele dia, quando a irmãzinha chega para dar o testemunho, o irmão chega para dar o testemunho, e ele nem lembra que nós oramos por ele, mas a gente agora quer o crédito do que aconteceu na vida do irmão, quer o crédito do que aconteceu na vida da igreja, na história da igreja. E eu vou te falar, todo poder ele emana de Deus, ele não vem da gente mesmo, não sai de nós, amém? Não adianta a gente, por isso que eu digo o seguinte, todo crente que nasceu de novo, ele deve desenvolver uma vida de oração para ele não ser dependente dos outros. Eu falava com o pastor Isaías agora há pouco, eu digo às vezes na igreja e às vezes com a equipe de trabalho, de manhã a gente tem oração, eu digo para eles, muitas vezes, eu digo sempre, rapaz, coma do pão que você produz. O que é o pão que você produz? Não dá para ficar dependendo do pão dos outros a vida inteira. E muitas pessoas têm esse hábito de ficar dependendo da oração ou do pão que os outros produzem pela oração deles. Rapaz, coma do seu pão que você produz, da oração que você produz. Isso é justo. Entende isso? Por quê? Porque a vida poderosa de oração é aquela vida que ela é desenvolvida. E a gente precisa desenvolver. Pode descer, não pode, pastor? Amém? Vou para perto de vocês e vai ser bom. Eu creio que Deus vai nos levar para algo bom. Então, uma vida de oração é aquela vida que nós desenvolvemos. É um dos cuidados que eu tenho também, eu tenho falado, né? É a vida comum que a gente trata no que diz respeito às coisas espirituais. E na oração, eu gosto de muitas vezes começar até na igreja tratando por esse assunto, né? Não sei se você já viu falar, a palavra mal, ela é uma palavra boa ou ruim? A palavra mal é uma palavra boa ou ruim, gente? Ruim, né? Ok. Então, você já ouviu falar na palavra mau contato? Já, né? Mau contato é quando alguma coisa que você tem, um carro, uma lâmpada, um eletro, alguma coisa, uma máquina que você quer funcionar e ela não funciona bem. Porque o que está acontecendo ali? Um mau contato. Um mau contato.
Alguma coisa está acontecendo ali que não deixa ter um contato. Então algo de mal está acontecendo. Se não tem um bom contato, é porque o poder não passa. A gente não está alcançando os nossos objetivos. E às vezes a gente está vivendo uma vida de mau contato, se a gente não tiver cuidado. Por onde? Pela vida espiritual. Olha só, um outro dia veio isso no meu coração, eu estava lembrando, eu gosto de sempre ministrar sobre isso também. Bateria de carro, muitas vezes, ela fica isolada, com uma crosta que cria lá, os homens entendem muito bem disso, né? Não sei como é o nome daquilo, mas aquilo coloca lá e de repente a bateria deixa de funcionar. Aí alguém tem que fazer uma boa limpeza, por quê? Porque havia ali um mau contato, apesar de haver uma conexão, mas o poder, ou seja, a energia necessária para que funcionasse, não estava acontecendo. E muitos de nós, né, estamos isolados de Deus, ligados no corpo, porém isolados de Deus, de uma vida, porque nós tratamos muitas coisas de uma forma muito comum e muito natural. Isso é muito perigoso. Quando isso não vai acontecer? Quando a nossa vida de oração for uma vida ativa. Não só uma vida de oração, né, de comunicação com Deus, mas uma oração que parta do nosso espírito, de essência, de verdade. E eu vou chegar lá onde eu quero chegar com vocês nessa noite. Mas eu costumo dizer que muitas vezes é isso, tem um isolamento. E esse isolamento termina tratando como a gente pode ouvir um louvor desse aqui, sem esse louvor atingir o nosso homem espiritual. Fica só no campo natural do ambiente. E a gente não consegue nem transmitir nada para Deus, nem receber nada de Deus. E eu vou te falar, é uma grande perda de tempo, esse tempo do espaço que a gente fica aqui. Porque não é o tempo de crente, não é o fato de estar na igreja, mas a gente precisa ter um contato diretamente com Deus por uma vida perfeita de oração. E eu creio que Deus vai destravar coisas nesses dias aqui, nesse sentido. A gente precisa trazer uma boa reflexão, pensar sobre isso, um relacionamento bom com o Senhor. Tem uma doença, né, que a Bíblia fala, se relata muito ela, chama-se lepra. Ela tem um outro nome científico, como é que é? O hanseníase, exatamente. E aí eu digo que muitas vezes nós temos lepra espiritual. Eu não sei se você sabe que lepra é uma doença que quando ela está na pele, as pessoas elas não sentem a pele. Sabia disso? Não sei se você sabe. A parte onde está afetada não sente, não tem sensibilidade, insensível. Isso é um tipo de isolamento, insensibilidade. E a gente tem que ter cuidado para a gente não estar com lepra espiritual. Leproso espiritualmente, aonde não tem mais sensibilidade, a gente vem para a igreja, mas a única coisa aonde nós somos atingidos é as nossas emoções. E a gente confunde muito, acha que emoção é um lugar onde Deus está alcançando. Não é nas emoções, é no espírito, não é nas emoções. Às vezes as pessoas gostam de trabalhar o campo da emoção, mas a emoção não vai produzir nada para você, porque quando você sair do ambiente e a emoção passar, está tudo do mesmo jeito. Mas eu vou te falar, se você receber uma descarga no seu espírito, eu vou te falar, vai afetar todas as outras coisas. O homem natural, o ambiente físico, a casa, a família, o bairro, a cidade, a comunidade, se você receber descargas no seu espírito. Amém? Então a gente tem que ter cuidado para a gente fazer uma boa avaliação, começando hoje, verificar aonde você está sendo atingido. Se nas emoções ou nessa parte mental, para a gente não estar vivendo lepras espirituais e a gente alcançar o objetivo daquilo que nós estamos para fazer aqui. Grandes coisas vão acontecer nesses dias, estou te falando, né? E eu sei que você vai se conectando nisso. Aleluia. Eu quero começar com um texto aqui, que está lá em Atos, no capítulo 3. Se você puder abrir lá em Atos, capítulo 3. Alguém pode só descer minha água aqui, por gentileza? Agradeço demais, viu? Pode deixar só o copo aqui mesmo. Atos capítulo 3. No verso 1. Se você está com a Bíblia no seu smartphone, essa é a Bíblia Viva. Eu gosto dela.
essa versão que eu vou estar lendo aqui, ela é um pouco parecida com a... Obrigado, irmão. Nem tanto, mas para quem está acostumado com a NVT, ela é boa de fácil compreensão. Atos 3, capítulo 1, diz assim: certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração, às 3 horas. A Bíblia diz que eles foram para o templo para participar da oração, que costumariamente era feita, às 3 horas da tarde. Era uma tradição ter essa reunião. Quando eles se aproximavam de lá, eles viram um homem coxo, de nascimento, ser carregado pela rua e ser colocado ao lado da porta do templo, chamada Formosa. Como era seu costume todos os dias isso acontecer. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhes esmola. Os dois olharam para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O coxo prestou atenção nele, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: olha, nós não temos prata e nem ouro para você, mas eu vou te dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo, ande. Pronto, meu irmão, eu quero começar baseando o meu tempo de falar com você aqui sobre o novo nascimento, aquilo que você recebeu. Agora, você recebeu o poder dentro de você, porque o Espírito Santo veio morar dentro de você. Você recebeu, eu e você, nós recebemos a oportunidade de sermos batizados no Espírito Santo. Se você não foi, esse é um bom tempo para você decidir por isso, nesse tempo. Também é um bom tempo para a gente afiar e treinar as nossas línguas espirituais. É uma grande oportunidade, o exercício de fazer isso. E também é um bom tempo para a gente entender sobre o poder de ser filho de Deus e carregar o nome de Jesus. Para mudar as nossas vidas e a vida de outras pessoas nessa terra. Facilitar o nosso contexto de vida, o poder. Aí fala exatamente disso. Interessante, homens de Deus, eles iam para a oração. Me lembro de uma história que Paulo, lá em Atos, também no livro de Atos, Paulo e os discípulos, a Bíblia diz que eles foram procurar um canto para orar, foram se reservar para orar, foram para a beira de um rio, de um lago, algum lugar lá, e eles encontraram lá algumas pessoas, e dessas pessoas eles geraram uma comunidade cristã. Toda vez que a gente se volta para o ambiente da oração, graças a Deus pelos que estão aqui hoje à noite, eu vou te falar, abençoados sejam os que não vieram, mas eu vou te falar, você vai produzir muito mais, há de frutificar muito mais na sua vida, porque não tem como você não se expor, você se expor e não vir algo a mais sobre a sua vida. Esse é um tempo de rompimento. A sua atenção vai fazer toda a diferença para esse lugar. Mas olha só, irmãos, eles estavam indo para onde? A Bíblia diz que eles estavam indo para a oração das 3 da tarde. Eles decidiram, eles conversaram sobre isso. Eles queriam se relacionar com Deus. Conversar com Deus, orar é falar, exercer o ofício de falar, de exclamar, de projetar alguma coisa para quem você tem necessidade ou para quem você quer alcançar. Nesse caso, orar a Deus, seja expressar um desejo, seja expressar um sentimento, seja expressar uma gratidão, mas é uma oração, orar a Deus. E eles desejaram ir para aquele lugar. Irmãos, quando eles chegaram naquele lugar, eles também viram, ou seja, quem está servindo a Deus, irmãos, não perde oportunidade, não passou desapercebido. O ambiente não pode passar desapercebido. Irmãos, essa é a convocação de Deus para nós produzirmos mais nessa terra e fazermos discípulos, não é verdade? Isso tem tudo a ver com oração, com o que a gente está falando nesses dias. Eles não perderam a oportunidade, eles viram, eles prestaram atenção. Aleluia, prestaram atenção. Irmãos, é poderoso demais. O tema dessa minha ministração é a oração do justo. E eu não vou nem naquele famoso texto lá, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero falar dessa oração do justo mesmo. E a oração, ela tem esse poder de produzir, de discipular, de mudar o ambiente, de mudar o ambiente da nossa casa, da nossa família, irmãos.
nós relaxamos no maior nível potencial que nós temos dentro de nós, que é a oportunidade de orar a Deus e usar o nome de Jesus. E a Bíblia diz que esses homens, eles viram, né? Eles viram aquela cena, viram aquelas pessoas carregando aquele homem. Então eles estavam observando aquele homem ali, tudo que estava acontecendo na cena, eles estavam ligados, eles estavam diante de oportunidades. Foi contabilizado em favor deles também, não só foi em favor daquele homem que era deficiente, mas é interessante quando eles chegam perto daquele homem, aquele homem fica com expectativa de uma esmola. Mas ele vai tirar daquele homem, né, aquela vida miserável, ele vai dar uma nova oportunidade àquele homem, de quê? De trabalhar, ser uma pessoa como qualquer outra, irmãos, tirar a deficiência. Nós carregamos dentro de nós, irmãos, nós carregamos dentro de nós o poder de tirar a deficiência de pessoas, em todas as áreas, seja intelectual, seja física, seja de necessidades naturais de pessoas, da nossa casa, da nossa família, do nosso ambiente. Nós carregamos a autoridade e o poder dentro de nós. E é interessante quando aquele homem fica com expectativas de uma esmola lá, ele exerce já um nível de autoridade, quando ele fala para ele: ei, olha para nós. Determinando, irmãos, quem anda em fé, quem crê é ousado, e já tem uma palavra de autoridade. Ele falou, e você vai ver que o texto é escrito com uma exclamação, e ele fez assim, ó, ele disse para ele assim: olha para nós. Irmãos, um ato de convicção aí, de alto grau, estava se estabelecendo. Ele já tinha certeza do que ia acontecer. Aí talvez a gente vá para o nível da religião aqui e a nossa mente fique querendo nos prender sempre, né? Porque somos sempre jogados para a cadeira, ao invés de sermos arremessados para o céu, para o poder que vem do alto mesmo. E a gente talvez fique com aquele sentimento, a gente ainda traz o sentimento da religião, ainda trata o santo como são. Mas não, mas era São Pedro, mas era São João, era São não sei o que lá, a gente ainda traz essa cultura, como que aquelas pessoas não fossem homens naturais como nós. Quando eu digo naturais, pessoas, homens, não eram anjos, eram pessoas que carregavam o nome de Jesus, tão quanto nós carregamos dentro de nós, tão quanto você carrega dentro de você, nem mais e nem menos. E eu vou te falar, eles não podiam fazer mais do que você, ou menos você, desde que você também, eu e você queiramos mesmo nos aprimorarmos nessa verdade e nos jogarmos para essa realidade. Então, irmãos, nem mais nem menos. Aquela mesma disposição, irmãos, que estava em Pedro, que estava em João, essa mesma disposição está em mim, está dentro de você. Mas uma das coisas que esses homens começam nesse quadro aqui que eu acho interessante é posicionamento. Olha para nós. Olha para nós, posição de autoridade. E quando aquele homem com expectativa esperava alguma coisa, ele fala: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E você já sabe o resultado do que aconteceu. Meu irmão, que coisa incrível, que coisa poderosa. Quando é que nós vamos alcançar essa realidade, irmãos? Precisamos nos treinar sobre essa verdade. É uma vida de desenvolver, precisamos upgrade ali, ó. É o que começou lá naquela mensagem de Ana Fábia lá no acampamento. Será que nós estamos tendo uma vida de upgrade também nessa decisão, nessa determinação de uma vida de oração que impacta os céus? Sabe, a minha oração e a sua oração tem que provocar os céus, irmãos. Tem que provocar os céus não podem deixar de dar resposta a uma oração de fé, não. Não tem como, irmãos. Não tem como você impedir que um pé de manga dê manga. Não tem como você impedir que um pé de banana dê banana. É a natureza dele. A natureza de Deus é ser liberal, é atender, é responder. A natureza de Deus, a proposta dos céus é responder à humanidade. Porque isso é bíblico, irmãos. Jesus falou isso por vários lugares da Bíblia, está escrito.
que a gente pedindo com fé, Ele vai responder. Precisamos, irmãos, fazer com que as nossas orações, as orações de fé, provoquem os céus, provoquem uma resposta celestial. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E depois, irmãos, você já sabe o que aconteceu. Eles foram para o templo, aquele homem não largava os pés deles ali, estava tão feliz com o que tinha acontecido. E quando ele chega lá, as pessoas começam a olhar para Pedro de forma admirada, e Pedro logo, resiste aquilo e diz: não fiquem olhando para nós. Aquilo que eu comecei falando, cuidado para a gente não querer, os créditos que pertencem a Deus. E Pedro diz: nós não queremos esse crédito aí não, tem nada a ver com a gente, só canalizamos um poder que agora está sobre nós. Irmão, você sabe o significado de você ter em você a liberdade de carregar o nome de Jesus? Ô irmãos, esse nome não funcionando na nossa vida, podemos tratar como uma palavra assim, é lamentável. Tem que funcionar, precisa funcionar. Se a nossa oração estiver alinhada com a palavra de Deus, irmãos, vai funcionar sim. Vai funcionar sim. Vai funcionar sim, irmãos. Aleluia. Precisamos provocar os céus. Olha só, um homem chamado Cornélio, não era crente, apesar de já estar vivendo dentro da dispensação, era um alto oficial do governo, do governo romano, do exército romano. Ele era religioso, ele sabia de Deus, o Deus de Israel, mas ele era gentil, não era da casa de Israel, não era crente ainda, não sabia sobre Jesus, apesar do fato que aconteceu com ele. Ele já está dentro da dispensação, e você conhece bem a história. Esse homem tem uma visão, irmãos. Na verdade, um anjo aparece para ele e fala com ele e diz: olha, Cornélio, ele fica assustado com o que está acontecendo. Às vezes a gente lê a Bíblia muito romanticamente. A gente acha que na história da Bíblia, acha que o povo anterior da gente vivia cheio de anjos, voando por cima das casas, entrando dentro de casa, comendo, parecendo todo canto. Porque a gente pega alguns relatos bíblicos e a gente acha que isso era muito comum. Não era muito comum. Eram fatos isolados, mas podia acontecer. Tanto que nos momentos que isso aconteceu, as pessoas tiveram medo e se assustaram. Mas um anjo aparece para Cornélio e diz: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram para Deus. Olha, irmãos, uma vida de conexão plena com Deus. A Bíblia diz que Cornélio e a família viviam uma vida justa. A gente vai, por isso que eu te falei que é sobre a oração do justo, mas a oração, a vida do justo, você pode ver de vários aspectos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas tinha os justos, porque tinham uma vida piedosa, eram tratados como justos. Ele e a família dele tinham uma vida justa diante do Senhor. E o anjo chega para ele e diz: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas, ou seja, seus atos de generosidade, alcançaram o céu. Olha, Cornélio provocou os céus, irmãos. Ele provocou Deus a responder enviando um anjo. Suas esmolas chegaram em Deus, ou seja, não era só uma vida no horizontal, mas no vertical. No vertical. Quanto tem de convicção dentro de nós de que nossas orações são poderosas? Vai ficar só na sua cabeça aí. Se você tiver ousadia de responder, fica à vontade, mas fica pensando comigo aqui. Quanto tem dentro de você? Quanto você sabe que as suas orações são orações poderosas? Quanto há de poder nas suas orações? Ou a gente sofre de algum tipo de lepra espiritual, aonde o poder não está passando, aonde não tem mais sensibilidade, aonde já não dá mais partida, aonde há um mau contato. Quanto a gente tem? Quanto a gente come do pão que a gente produz hoje? Quanto a gente está convicto disso? Convicção, irmãos. Convicção, sabe o que é convicção? É que você sabe que aquele problema na família que se levantou, você sabe que o poder
que foi liberado no nome de Jesus, como ele falou para ele, em nome de Jesus Cristo. Você sabe e tem convicção. Qual é o problema? Estamos indo para lá e vamos resolver isso. Isso será resolvido e acabou, sem dúvida. Quanto nós nos enchemos dessa convicção, ou quanto nós ficamos em blá, 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 mas com aquela desconfiança. Eu digo muitas vezes, eu digo isso lá na igreja, irmãos, muitas vezes estamos carregando uma vida de oração com o Senhor, como quem joga na loteria. Não é verdade? Muita gente chega no lugar da oração, irmãos, como quem vai para uma casa lotérica fazer uma fezinha, tentar a sorte. Quem sabe hoje não é o meu dia de sorte. Tem muita gente chegando nos momentos de oração, ou elevando uma oração para Deus, dizendo, eu vou tentar de novo, quem sabe hoje não seja um dia, e eu me dê bem, e as portas se abram, eu vou tentar novamente com Deus. Não, irmãos, não estamos aqui para tirar a sorte grande, não. Nós já tiramos a sorte grande. Nós estamos aqui para dar continuidade nessa pavimentação espiritual que muda lugares, que muda nossa família. Eu faço como o apóstolo Paulo, irmãos, eu não julgo ter alcançado. Eu não julgo ter alcançado. Paulo sabia disso. Ele dizia, eu não julgo ter alcançado. Mas eu vou te falar, irmãos, eu tenho algumas experiências de que a oração do justo funciona. Eu tenho algumas experiências para contar. E eu sei quanto Deus está interessado num cristão que ora. E eu sei quanto Deus está interessado em uma oração sendo feita a Ele. Mas eu vou te falar, Deus tem interesse na oração da fé. Deus não tem interesse em quem arrisca. Estamos aqui para arriscar, irmãos. Essa desconfiança se Deus funciona ou se não funciona. Se Deus está ocupado ou não está ocupado. Se Deus pode ou se Ele não pode. Na maioria das orações, irmão, nós oramos como se Deus não pudesse. Às vezes a gente pega o grau de dificuldade que está dentro da nossa mente e a gente leva para Deus. Deus, será que você consegue resolver isso aí? Não, irmãos, Deus consegue e acabou. Deus consegue e acabou, irmãos. A oração de um justo pode muito, não é pouca coisa não. Pode muito em seus efeitos. Aleluia. A oração de um justo pode muito. Tem uma história que eu vou estar falando aqui para você, para a gente já preparando para encerrar essa primeira parte, mas eu gosto muito dela. Aleluia. Lucas 1, abra lá por gentileza. Oh, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Lucas 1, verso 6, diz assim, a história de Zacarias e Isabel, ele diz assim no verso 6, Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas aos olhos de Deus, e observavam fielmente todas as leis e os mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e ambos já estavam bem velhos, era a mesma versão que eu falei para vocês. Um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, porque naquela semana a sua turma estava de serviço diante de Deus, caiu-lhe por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, entrar no santuário interno e queimar o incenso diante do Senhor. Enquanto isso, uma grande multidão estava do lado de fora do pátio do templo, orando enquanto o incenso estava sendo queimado. Zacarias estava no santuário, quando de repente apareceu um anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer que Deus ouviu a sua oração. Sua esposa Isabel vai dar à luz um filho seu, você o chamará de João. Vamos andar por aqui para finalizar? Olha que história maravilhosa. Essa história, a história de Noé, a história de Jó, a história de Cornélio que a gente acabou de ver, a história de Zacarias e suas esposas, alguns deles, a Bíblia relata isso, como é o caso de Zacarias, diz que eles viviam fielmente, viviam uma vida irrepreensível em todos os preceitos do Senhor e na sua palavra. Eram homens justos,
diante de Deus. Nesse caso especificamente aqui, é interessante que eles tinham uma vida de oração. O anjo relata, deixa claro que eles não eram só membros costumeiros do templo, mas eles tinham vida de oração, vida de verdade, vida que chegava em Deus. Olha a oração de Cornélio. A Bíblia diz que a oração de Cornélio chegou em Deus, irmãos. Meu Deus do céu, quando que a minha oração e a sua oração vai chegar de forma que Deus vai dizer: rapaz, que oração forte é essa? Eu vou mandar um anjo para lá para comunicar coisas diferentes. Você sabe o que aconteceu naquele comunicado de Cornélio lá, segurando a história aqui de Zacarias? Na história de Cornélio, irmãos, Deus respondeu a vida de oração, a vida de piedade, a vida de liberalidade dele, mandando Pedro na casa deles para anunciar Jesus Cristo. E quando ele chegou lá, Pedro chegou lá naquele lugar, naquele ambiente, Atos 10:44, faz um relato bem interessante. Enquanto Pedro pregava sobre isso, nasceram muitas pessoas, e mesmo sem Pedro fazer um apelo, muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo naquele lugar. Além de salvação, muito batismo no Espírito Santo. Olha como Deus tem interesse, tudo por resposta de oração. Olha o que Deus pode fazer na tua casa, na tua família, por uma boa vida que provoque Deus, que provoque os céus, irmãos. Que chegue nos céus, que você sabe que aquela oração não pode ficar sem uma resposta, por causa da vida de piedade e por causa da fé que foi inserida nisso, irmãos. Meu Deus! Agora olha só a vida de Zacarias. Zacarias está lá, já um senhorzinho, já estava velhinho, a esposa dele já estava velhinha. E o anjo chega e diz: olha, Zacarias, tem uma novidade boa aí para você, meu filho. Sua esposa vai engravidar. Você conhece o contexto. Ele estranha aquilo porque ele disse assim: como pode ser isso? Se a minha esposa já é velha, se eu já sou velho, minha esposa é velha. E por cima tem um agravante nessa história: ela é estéril, ela nem pode ter filho. E mesmo que pudesse, a idade já não era permitida. Olha o que acontece. Mas sabe o que foi que o anjo disse? A sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. E sua esposa vai ter um filho. Ele orou sobre o quê? Ele estava orando sobre o quê? A resposta era que a esposa dele tinha ter um filho. Agora ele estava orando sobre o quê, gente? Não era sobre filho não, gente. O cara ia estar pedindo uma outra coisa, pedindo um carro, e o cara chegava agora, o anjo chegava todo atrapalhado: então não sei, vai ter um menino. Não, mas eu orei sobre um carro. Não, se ele disse que ia ter um menino, é porque a oração era sobre um menino. Agora, como que o cara vai orar para um menino, sobre um menino, se o cara era velhinho, e a esposa era velhinha e era estéril? Tem uma coisa aí errada, não tem não nessa história aí? E depois o próprio Zacarias, ele fala isso, mas eu vou te falar, irmãos. Na verdade, a oração dele estava guardada com Deus, irmãos. Quantas orações da gente fica guardada com Deus para estabelecer coisas no tempo certo? Coisas que vão acontecer para que a gente não desista sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossa comunidade, sobre aquilo que Deus prometeu, irmãos, e você estava convicto e não aconteceu as coisas num tempo que você achava que deveria acontecer, e agora a gente já mudou de rumo. Fica mais ou menos como aquela história de ovelha que não tem pastor, cada um se desviando pelo seu caminho. Alguns estão pegando novas rotas, quando a gente deveria persistir em Deus. Deus não vai deixar de responder, irmãos. Sabe aquela oração que um dia você creu sobre ela? Ela está com Deus, irmãos. Qual é o problema? Vai acontecer, irmãos. Tem tempo para tudo debaixo do céu. E certamente a oração deles, irmãos, era ter filhos mesmo. Mas quando eles eram jovens, um dia ela descobre: eita, é estéril, o tempo passou, achando que talvez essa não seja a vontade de Deus. Mesmo assim, eles não desistiram, ficaram fielmente no templo trabalhando, e aquele dia era o dia que caiu sobre ele a sorte dele servir o Senhor. E Deus respondeu à oração do justo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem um texto de Salmos que eu gosto muito dele, eu separei ele aqui nessa mesma versão, que é uma vida de um justo guardado nas coisas de Deus e na vida de oração. Não tem como desassociar a vida de crente e oração não, viu, crente? Não tem como desassociar. Amém?
Se alguns de nós não temos o hábito de orar, nós estamos quebrando princípios, e eu vou te falar, coisas estão desconectadas da vontade de Deus, ou seja, mau contato. E mau contato não vai permitir eu liberar para você o resultado que você deseja da parte de Deus. Salmos 11, no verso 1, eu gosto dessa tradução, eu gosto desse texto, porque ele tem tudo a ver com essa vida conectada em Deus. Ele diz assim, olha só, o Senhor é o meu lugar seguro. Salmos 11, o Senhor é o meu lugar seguro, onde me escondo. Como é que você se esconde? Se relacionando, como o Salmo 91 fala, debaixo da potente vontade, da potente mão de Deus. O Senhor é o meu lugar seguro, onde eu me escondo, porque então vocês vêm me dizer, fujam para as montanhas como um pássaro, lá você viverá em segurança. Por toda parte, os homens que não temem a Deus preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, e das sombras procuram atingir as pessoas honestas e justas. Somos nós. Quando a lei e a justiça, que são os alicerces da sociedade, são destruídos, o que pode fazer o justo? Mas, porém, no entanto, o Senhor continua presente no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Ele observa a vida dos homens com muita atenção. Seus olhos veem o interior de cada pessoa. Ou seja, irmãos, o nosso reino, ele é eterno e ele é celeste. A nossa fonte é em Deus, que poderá nos fazer o homem, irmãos. A nossa conexão, ela é plena e ela é em Deus. E os olhos de Deus estão em toda parte, e Ele conhece o meu e o seu interior. Se Ele conhece o meu e o teu interior, irmãos, Ele conhece a nossa oração. Se Ele conhece a nossa oração, qual é o problema de Deus responder a minha e a sua oração? Mas pastor, eu tenho orado e eu não tenho escutado nenhuma resposta. Talvez tenha um mau contato. Alguma coisa, algum fusível, alguma coisa está queimada aí. Algum mau contato, falta ajuste espiritual. Às vezes, irmão, na nossa vida, essa lepra é o costume de ser crente. É a vida habitual. É o serviço que a gente presta, mas a música, a ministração, o poder, o abraço, já não causa nenhum impacto dentro das nossas vidas. Tudo passou a ser comum. Se tudo passou a ser comum num ambiente que a gente vê, que a gente toca e que a gente escuta, irmãos, imagina sobre as coisas que a gente não vê, quando a Bíblia diz que é necessário o exercício da fé para poder tocar esse poder que emana de Deus. Então precisamos desenvolver isso. Você pode ficar de pé um pouco? Aleluia! Vamos finalizar amanhã isso, irmãos, a minha parte, né? Dentro de um tempo de oração poderoso aqui. E eu queria que você ficasse pronto a respeito disso. Eu não sei a oração que você colocou diante de Deus e o que você desistiu. Feche seus olhos, por gentileza. Eu queria que todo mundo deixasse os olhos um pouco fechados aí. Eu gosto desse momento que a gente se guarda, fica bem reservado. Cadê o pessoal do louvor aqui? Só uma instrumentação. Eu queria que você pensasse, irmãos, hoje, esse é um tempo para a gente... Mantenha seus olhos fechados, tá bom? Deixa só o pessoal fazer um instrumento. E eu queria que você pensasse. Outro dia eu estava falando sobre isso e... Não sei se você já pensou naqueles casulos, que aqueles adivinhões, aquela largata, ela ocupa um casulo daquele. E eu não sei se você já viu uma imagem, a própria transformação, né? E é quando ela vai se libertando dentro daquele casulo, irmão. E quando ela se liberta, ela precisa botar força para sair dentro daquele casulo. Aquela casa já é uma casa diferente, aquela casa não interessa mais, aquela casa não vai produzir mais dela, não é mais nem o formato dela mais. E aquele casulo, ela vai colocando força, ela precisa largar tudo aquilo. E ela sai daquele casulo, daquela cápsula de isolamento da vida dela. E ela ganha uma nova vida para voar, uma nova liberdade. Muitas vezes, espiritualmente, nós estamos dentro de um casulo, dentro dessa cápsula que já não produz mais. Essa letargia, esse mau contato, essa lepra espiritual onde a gente já não sente mais nada, mas a gente acha que sente. Mas a gente sabe que a gente precisa de um rompimento para que coisas novas da parte de Deus
né? Aquilo que está liberado em Deus alcança nossa casa, nossa família, nossa vida. A gente tenha, irmãos, a autoridade de sair de um ambiente desse aqui, e quando chegar em casa, a gente pegar aqueles ambientes onde a gente não tem tido paz, a gente não tem tido alegria, seja num ambiente físico, seja numa geladeira, seja num instrumento, seja sobre a conta do seu banco, sobre alguma coisa que você vê que está travado, sobre o relacionamento, sobre o casamento, sobre os filhos, e você saber que você carrega o nome de Jesus, e que você pode falar com autoridade, liberar poder sobre pessoas, sobre ambiente, tocar em coisas e mudar ambiente, determinar coisas, e a sua oração de fé ser expressa de verdade, dizendo a Deus, deixando que seja para Ele a honra e a glória, mas dizendo: Senhor, nós cremos que pelo nome de Jesus, a oração há de mudar o ambiente, mudar a vida de pessoas, mudar conceitos, razões, situações, tirar sentimento, arrancar coisas que naturalmente nem com conselho, nem com orientação, nem com um livro humano a gente consegue entender. Mas quando vem um poder liberado de Deus que entra dentro de nós, mudando a natureza, os sentimentos, tirando aquilo que já não causa favor nenhum a nós, irmãos, nós podemos mudar muita coisa. Eu não sei qual a sua necessidade nessa noite, mas eu queria que você mantivesse os seus olhos fechados e pensasse: eu quero sair dentro desse casulo, dessa minha vida de oração. Talvez seja a vida que não te agrade plenamente, talvez não seja isso que exatamente você quer, e você possa se soltar desse casulo, dessa grade que te prende, e ter uma participação melhor, e saber que a autoridade e o nome de Jesus que está em você, pelo Espírito que está dentro de você, irmãos, possa causar um efeito nessa noite. E eu quero orar com você nessa noite. E eu quero que você se solte espiritualmente, você mantendo seus olhos fechados. É o seu ambiente. Noite da gente já começar alguns rompimentos, algumas coisas. Em nome de Jesus, não usa a mente, mas deixa uma comunicação de espírito com Deus. Paizinho, muito obrigado, Deus. Eu coloco esse tempo, Deus, dessa conferência diante do Senhor. E tem pessoas aqui nessa noite, Deus, e muitas, e todos nós, enfim, que queremos, Senhor, aprimorar o nosso relacionamento de verdade, Deus, e carregarmos dessa consciência espiritual de quem nós somos, do que nós podemos. Nós queremos manifestar essa autoridade que Pedro exerceu naquele dia, diante daquele homem. E nós queremos falar a situação, olhando nos olhos dela com autoridade, com a ousadia que Davi teve do gigante. Nós queremos ter a ousadia de Pedro e encarar a situação de frente, seja ela qual for, seja na nossa casa, seja com os filhos, seja nas nossas finanças hoje, seja no nosso relacionamento, seja no nosso ministério, seja no relacionamento com os irmãos da igreja, naquilo que já não tem produzido muito resultado, Deus, mas as mesmas respostas cotidianas, as mesmas paisagens. Senhor, nós queremos mudar a rota para ver novas paisagens hoje. Eu declaro hoje pessoas mudando rotas para ver novas paisagens, porque essas paisagens não estão produzindo mais resultado, e eu declaro isso em nome de Jesus. Mudança de rota, ousadia, um polimento nas coisas espirituais, naquilo que nós carregamos nessa noite, Paizinho, colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por rompimento, muito obrigado, Senhor, por uma vida nova, em nome de Jesus. E nós falamos a situação, olha para nós, olhando nos olhos, nós declaramos em nome de Jesus, tudo que é deficiente, aquilo que está sendo mentalizado aqui nessa noite, o que está sendo mentalizado pelos nossos irmãos, seja o que for nessa noite, em nome de Jesus, nós elevamos essas coisas agora para o ambiente de chamar a atenção, e na autoridade do nome de Jesus nós falamos essas coisas, em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós declaramos mudanças radicais, e que possamos agora inclinar para o desejo dos nossos corações, porque a sua palavra diz, Deus, que o Senhor atende o desejo dos nossos corações.
assim como o Senhor foi com Zacarias, com Isabel naquele dia, Deus. Nós declaramos mudanças, pais, em cada família aqui. Relacionamento dos pais com os filhos, aonde tinha uma peleja, aonde tinha uma luta, hoje eu declaro em nome de Jesus um poder que vai romper nesse lugar. E tudo aquilo que está lá como impedimento nessa noite, nós já ordenamos em nome de Jesus: caia por terra, saia, saia. Toda obra morta, toda obra do diabo, você que impede famílias, relacionamento de pais com os filhos aqui, mães com os filhos, mães com filhos, tudo que emperra nas casas, nas famílias, todo espírito de confusão dentro dos casamentos, de engano e de mentira, nós agora damos um comando, aonde está sendo mentalizado nesta casa, em concordância com essas pessoas. Nós damos um comando agora a toda área que esteja insensível a essa lepra espiritual agora. Cura, 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 cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comércio travado, finanças complicadas, travadas, tudo que impede. Se tiver alguma cegueira nesse lugar, algum travamento, alguma nada espiritual, alguma crosta que cause isolamento nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Destravamento nas finanças, destravamento nos negócios, em nome de Jesus, em processos, em nome de Jesus, o Nazareno. Tudo caia por terra, saia. Nós declaramos um poder manifestando favorecimento nessas áreas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, os desejos e corações nessa noite aqui, Deus, coisas que pessoas colocaram, sonhos que pessoas desistiram deles, Senhor, nós queremos trazer esses processos para cima. Os desejos nós queremos colocar novamente em cima, na parte de cima novamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orações antigas sendo respondidas, em nome de Jesus. Favorecimento, ministério sendo destravado, ministério sendo destravado, coisas velhas sendo deixadas para trás, para dar lugar a coisas novas, em nome de Jesus. Ora um pouquinho em outras línguas, irmão. Não sei se você mantém seus olhos fechados. Eleva esse nível de outras línguas. Está na hora de você orar outras línguas. Aquela que você orava, libera outras línguas. Eu declaro novas línguas, novas línguas, novas línguas, novas línguas. Eu creio sobre novas línguas. Rabarada cacere de bede crodoso, re ra crada sore de crada so, re ha ra metrada lore de cacere de rompe, 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 roba baba cacere de bede cro, ro ra crada so, re crada lore de cacere, baba ca, raba baba cacere de crodo loro do coche, romba baba re baba re de solo do cro, re baba cache, re
Rababababacatere de cro. Rora gradaço. Rora crodelere de crodoloro do coche. Bababacatere de grada. Rora babababacate. Ore bababacatere de crodoso. Rora babababacatere de Rebababacate. Babababacatere de crodoloro de grada. Babababacate de reis. Oh, babacate de reis. Hey, ha, ha, ha. Hey, ha, ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Babababacate de grada lore de cate de reis. Oh, rabababababababa. Oh,